Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu saúdo a todos vocês que estão nos acompanhando hoje, no mês de novembro, último mês que nós temos do Dia da Palavra, porque em dezembro não tem. Vamos então fazer a nossa oração. Espírito Santo, hoje pedimos a Tua presença que cresça dentro de nós, acolha a luta do nosso dia a dia, receba as preocupações que carregamos hoje, abras o nosso entendimento para acolher Tua palavra com amor e devoção. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, meus caros amigos, vamos hoje começar o livro de Abacuque, que é um dos profetas menores. E todo este mês, então, nas 4 semanas, vamos acompanhar a profecia deste Abacuque, que apenas tem 3 capítulos, é muito curto. Então, para colocar dentro do seu contexto, para entender melhor, Abacuque viveu no mesmo tempo que Naum, que nós vimos no mês passado. Nessa época, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, havia reinos muito fortes. O reino da Babilônia, o reino de tantos outros ali, muito fortes, que oprimiam Israel, que era um território pequeno, e por isso eles sofriam. De fato, nós vemos logo em seguida, depois da vida de Abacuque, o povo de Israel foi levado ao exílio na Babilônia, onde ficou durante quase 50 anos com escravos. Foi um tempo muito duro. Depois do êxodo, no tempo de Moisés, esse tempo da escravidão na Babilônia é um momento muito forte na vida, na história de Israel. Então, Abacuque sente este sofrimento. Antes do exílio, tantas injustiças, tantas brigas, a ameaça iminente destes estrangeiros, principalmente da Babilônia, que vinha para aniquilar este povo. Então, Abacuque, nesta sua profecia, ele reclama diante de Deus. É uma profecia muito curta, mas também muito forte. Vejamos então a passagem de hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, claro, versículos de 1 a 4 apenas. Oráculo que o profeta Abacuque recebeu na visão. Até quando, Javé, vou pedir socorro sem que me escutes? Até quando clamarei a ti violência sem que tu me tragas salvação? Porque me fazes ver o crime e contemplar a injustiça? Opressão e violência estão à minha frente. Surgem processos e levantam-se rixas. Por isso, a lei perde a força e o direito nunca aparece. O ímpio cerca o justo e o direito aparece distorcido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, como falei, é um trecho assim muito curto, muito pequeno. A ideia principal é no início. Até quando, Senhor? É um grito muito forte. Um grito não é tanto de desespero,
mas um grito de quem está muito angustiado, de quem não vê perspectiva, de quem não vê saída. E, de fato, ele reclama aqui porque, enquanto se vê tantas coisas erradas, tem o silêncio absoluto de Deus. Então, duas coisas. De um lado, o grito que interpela a Deus, e, outro lado, o silêncio de Deus. Até quando, Senhor? O tempo de Deus não é nosso tempo, e este é o problema. Quantas vezes diz que nós não conhecemos o tempo de Deus? Até tem uma passagem na Bíblia onde diz: sofra o atraso de Deus. Sofra o atraso de Deus. Não é que atrasa, mas Deus tem o seu tempo. De fato, também hoje, praticamente todo dia, nós podemos repetir esta mesma frase, este mesmo grito: até quando, Senhor? Quantas vezes nós mesmos falamos isto? Então, primeiro pensamento: será que isso está errado? Não, não está errado. Não está errado porque tem duas maneiras de reclamar diante de Deus. Tem uma maneira de reclamar, como faz aqui o profeta Abacuque e outros que nós vamos citar, que reclama, mas tem fé, tem esperança, tem confiança. Então ele está desabafando diante de Deus. Ele abre seu coração, ele fala tudo que ele sente com toda sinceridade. Aliás, assim deve ser a nossa oração. Não adianta dizer a Deus: Senhor, eu tenho tanta fé, e quando você se sente árido e não sente nada. Quantas vezes na Bíblia tem, como aquela rainha Esther, que reclama também diante de Deus e diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me defenda, só tu, Senhor, que podes me defender. Portanto, ouçamos um pouco este grito do profeta Abacuque: até quando, Senhor? Várias vezes, então, esse sentimento toma conta também do nosso coração. Quando nós nos sentimos engasgados, um coração dolorido, e não sabemos o que fazer, porque não temos solução. Em várias passagens da Sagrada Escritura, temos esta frase. Então, por exemplo, um profeta diz assim: até quando, Senhor, os maus, os pecadores vão prosperar, crescer, e os bons e os justos sofrer? Até quando? Parece realmente uma contradição. Os maus prosperam e os bons sofrem e são perseguidos e humilhados. Aliás, isso que nós vemos até hoje também parece uma contradição. Tem um Salmo 13, vale a pena ler e meditar. Ele fala a mesma coisa que Abacuque fala hoje. O Salmo 13, veja como é bonito. Aqui fala Javé nesta Bíblia, quando pode traduzir por Senhor, mesma coisa. Javé, até quando me esquecerás? Para sempre? Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando terei sofrimento dentro de mim e tristeza no coração, dia e noite? Até quando o meu inimigo vai triunfar? Atenção, Senhor meu Deus, responde-me, ilumina meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Que meu inimigo não diga: eu o venci, e meus opressores não exultem com meu fracasso. Quanto a mim, eu confio no teu amor. Meu coração exulta com a tua salvação. Vou cantar a Javé por todo o bem que ele me dá e que ele me fez. Então, está aqui Salmo 13, em algumas Bíblias Salmo 12. Realmente é maravilhoso. E se vê, é uma oração que sai do coração. Ele repete aqui 5 vezes: até quando, Senhor? Mas termina com confiança, como nós iremos ver também no profeta Abacuque. Aqui diz: quanto a mim, eu confio no teu amor. Vou cantar todo o bem que o Senhor me deu.
Também podemos citar o próprio Jesus na cruz. Na cruz, Jesus, diz o Evangelho, com um grito, ele gritava. Isso também tem significado, gritava. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? E Jesus abaixa a cabeça e morre. Jesus então grita, diz o Evangelho, por que me abandonas? Por quê? Por quê? Até quando, Senhor? Aliás, é bom saber que Jesus aqui na cruz estava citando o Salmo 22, em algumas Bíblias, Salmo 21, onde esse salmo muito antigo, também atribuído ao rei Davi, quer dizer, 1000 anos antes de Cristo, não é? Aqui nós temos a profecia sobre o sofrimento de Jesus com bastante detalhes, muito detalhes. E, portanto, como dizem os estudiosos, Jesus na cruz não estava falando por conta, ele estava rezando este salmo de Davi 21 e mostrando que tudo que está escrito neste salmo está se cumprindo. Ouçam aqui o Salmo 21, claro, não vou ler inteiro, uma parte apenas. Então começa, meu Deus, por que me abandonaste? Apesar de meus gritos, minha prece não te alcança. De dia eu grito, meu Deus, e não me respondes. Grito de noite e não fazes caso de mim. E tu habitas no santuário onde Israel te louva. E assim por diante. Foi esta passagem que Jesus na cruz citou, falou. E então, assim com ele, o profeta Abacuque está aqui, vendo o triunfo da injustiça do exército da Babilônia. Ele reclama diante do silêncio e da inércia de Deus. Nesta passagem tão curta, Abacuque, ele cita seis tipos de sofrimento que estão sofrendo. 6 tipos. Veja, ele diz assim, até quando, Senhor, vamos suportar opressão, violência, processos, rixas, a lei perde sua força, o direito não aparece. Veja aqui como ele tem razão realmente de reclamar. Quantas coisas pesavam sobre a vida do povo naquele momento. Opressão, violência, injustiças, processos, rixas, guerras, medo, tragédia. Com toda razão, então ele fala. E ainda ele diz, no versículo 4, a lei perde a força. Que adianta? Tem a lei não está se cumprindo. E o direito nunca aparece. Porque aqui não aparece justiça, ao contrário, aparece a injustiça. Então, meus caros, a lição aqui é de uma pessoa que está sofrendo, em nome do povo, implora diante de Deus, e implora assim, com confiança e com fé na intervenção de Deus, no tempo de Deus. Nas semanas próximas, vai continuar o mesmo estilo desta reclamação, por assim dizer, do profeta Abacuque. Mas termina depois, e vale a pena aqui, para não ficar assim com gosto amargo, terminar citando de fato o fim da profecia de Abacuque, no capítulo 3, versículos de 17 a 19. 3 versículos são maravilhosos, que nós precisamos decorar, precisamos repetir, precisamos rezar. Porque se a primeira parte de Abacuque era muito forte e violenta, esta é muito mais forte e violenta, de confiança e de entrega nas mãos de Deus. Ouçam Abacuque. Ainda que a figueira não brote e não haja fruto na pareira, ainda que a oliveira negue seu fruto e o campo não produza colheita, ainda que as ovelhas desapareçam no curral
e não haja gado nos estábulos. Eu me alegrarei em Javé e exultarei em Deus, meu Salvador. Meu Senhor Javé é minha força. Ele me dá pés de gazela e me faz caminhar pelas alturas. Frases belíssimas. Então veja aqui, ainda que tudo perece, não tem mais produtos, não tem mais colheita, não tem mais gado, não tem nada, tudo morto. Aí assim mesmo, eu me alegrarei em Deus e me exultarei, porque Ele é minha força. Ele me dá pés de gazela, gazela que corre muito veloz, não é? Me dá pés de gazela e me faz caminhar pelas alturas. Meus amigos, então que nós aprendamos da leitura hoje, primeiro de abrir o nosso coração a Deus sim, com sinceridade. Esta é a verdadeira oração, não é aquela oração de alguma coisa decorada que muitas vezes vamos falando sem saber o que está dizendo, mas de uma oração profunda que sai do coração. Como nós vemos também no Evangelho, Jesus rezava, e muito, e as poucas que os evangelistas colocam, poucas orações de Jesus, todas elas são espontâneas, são orações dirigidas ao Pai, e não tão dirigidas assim a ninguém, não, mas ao Pai misericordioso e bondoso. E a segunda lição, que nós sempre continuemos a confiar, ainda que aconteça o pior que possa acontecer na nossa vida. Vamos agora fazer a oração nossa conforme o livro, quem tiver a página 201. E oremos ao Senhor pedindo que nos escute em nossos gritos de dor e tenha ação favorável, livrando-nos de todo mal. Senhor, livrai-nos da injustiça, ajudai-nos a preservar o direito. Senhor, vós nos cuidais como uma mãe a seu filho. Dai-nos a graça de sempre dialogarmos convosco, não só nos momentos de sofrimento, mas também nas alegrias. Nós vos pedimos. Senhor, livrai-nos da injustiça e ajudai-nos a perseverar na oração. Senhor, ajudai-nos a construir uma justa sociedade, que não se contente em prender pessoas, mas fazer os valores da justiça do vosso reino se perpetuarem. Nós vos pedimos, Senhor, livrai-nos da injustiça e ajudai-nos a preservar o direito. Senhor, perdoai todas nossas faltas, ajudai nosso país a se converter em relação a todo tipo de crime e pecado. Nós vos pedimos, Senhor, livrai-nos da injustiça e ajudai-nos a preservar o direito. Dai-nos consciência clara, ó Deus, a fim de que nossas decisões sejam certas, claras, pacíficas, e afastai de nossa realidade todo sofrimento, principalmente aquele que fere a vida da pessoa em situação de vulnerabilidade. Nós vos pedimos, Senhor. E terminamos invocando o nosso Pai com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos pedir a bênção de Deus,
principalmente neste tempo em que estamos sofrendo ainda bastante da pandemia, por tantas pessoas, talvez até parentes e amigos que nós perdemos, mas também louvamos ao Senhor, porque já enxergamos uma vitória, já enxergamos uma recuperação da vida e diminuição deste desastre e das mortes. O Senhor esteja convosco e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe.